Olá! O experimento de hoje vai tratar da queima dos combustíveis, fazendo uma comparação entre os combustíveis fósseis e os combustíveis renováveis. Dentre os combustíveis fósseis, também conhecidos como derivados do petróleo, trabalharemos a gasolina e o diesel. Enquanto isso, dentre os combustíveis renováveis, também conhecidos por biocombustíveis, estudaremos o etanol e o biodiesel. Os combustíveis derivados do petróleo são obtidos a partir da destilação do petróleo cru, como podemos ver nessa ilustração. As frações com faixas de destilação específicas podem gerar diferentes combustíveis, como por exemplo a gasolina, que destila numa faixa de temperatura média entre 70 e 125 graus Celsius, cuja estrutura química média é do isooctano. Enquanto isso, o diesel destila numa faixa de temperatura entre 170 e 270 graus Celsius e sua estrutura química média é o hexadecano. Diferente disso, os biocombustíveis podem ser gerados a partir de diversas biomassas e formas de processamento. No caso do etanol, podemos usar o processo da fermentação da cana-de-açúcar ou do milho, por exemplo. Já o biodiesel pode ser obtido a partir do óleo de oleaginosas, como a soja, o dendê, o girassol, entre vários outros. Matérias-primas que não competem com alimentos também podem ser usadas para a obtenção desses biocombustíveis, destacando-se a palha e o bagaço da cana para produzir o bioetanol, bem como os óleos residuais para gerar o biodiesel de segunda geração, ou óleo de microalga para produzir o biodiesel de terceira geração. Quimicamente falando, o etanol apresenta-se como uma substância de estrutura e propriedades físico-químicas bem definidas, ao passo que o biodiesel apresenta-se como uma mistura de substâncias que podemos representar numa média como o éster linoleato de metila. A escolha de qual combustível usar geralmente depende do tipo de transporte. Quando falamos de carro de passeio, ao menos aqui no Brasil, usamos a gasolina ou o etanol. E quando falamos de transporte de carga, feito ônibus e trator, usamos o diesel e o biodiesel. O processo de queima desses combustíveis gera, entre outras espécies gasosas e poluidoras, o gás carbônico. A quantidade em número de mol desse CO2, gerada por cada um dos 4 combustíveis estudados aqui, pode ser visualizada nessas equações químicas de reação de combustão completa. Mas, além disso, numa visão macroscópica, a queima de cada combustível gera diferentes formas de fuligens, que veremos mais adiante ainda nesse vídeo. Além da fuligem, durante o processo de combustão, cada combustível, de modo específico, gera diferente quantidade de calor. A medição do calor liberado na queima desses 4 diferentes combustíveis será o foco do experimento proposto nesse vídeo. Para medir o calor liberado na combustão de cada combustível, vamos utilizar um calorímetro artesanal a partir de uma lata reciclada de alumínio, como vocês podem ver nessa foto. Nós optamos por remover a tampa dessa lata para melhor visualização do que acontece dentro do sistema, mas vocês também podem usá-la com a tampa original para agilizar o experimento, desde que ela esteja bem limpa. Então, depois de remover a tampa, improvisamos uma alça com arame de alumínio para suspendê-la no sistema, como veremos a seguir. Como podemos ver na foto, para cada sistema também vamos precisar de uma lamparina contendo o combustível a ser estudado, um termômetro, um suporte universal e uma garra para segurar o termômetro e a lata. Como vamos estudar 4 combustíveis, montamos 4 sistemas paralelos para efeito de comparação. Como já mencionei no início desse vídeo, vamos comparar a queima dos combustíveis fósseis, diesel e gasolina, e dos biocombustíveis etanol e biodiesel. Começamos medindo 100 ml de água destilada com auxílio de uma proveta e transferindo para dentro da lata. Com auxílio de uma balança analítica, registramos a massa da lamparina vazia, seguida de sua tara, e então adicionamos cerca de 50 gramas do combustível a ser estudado, anotando exatamente a massa pesada, a massa do combustível.
Então, colocamos a tampa de volta e pesamos o conjunto, registrando a massa total da lamparina com o combustível. Aqui fizemos a demonstração de apenas um deles, mas você repete o procedimento com os 4 combustíveis, ok? Precisamos tomar o cuidado em umedecer o cordão da lamparina com o seu respectivo combustível já pesado, tanto a parte interna como a parte externa do cordão. Ligamos os termômetros digitais de cada sistema e registramos a temperatura inicial medida em graus Celsius. No nosso caso, estava na casa dos 23,5 graus em média. Então, acendemos a lamparina, tendo cuidado para que a chama tocasse no fundo da lata. Relembrando, vamos comparar nesse experimento a queima e o calor de reação para os 4 combustíveis, na ordem da esquerda para a direita do vídeo, o diesel de petróleo, o biodiesel, a gasolina e o etanol. De partida, já conseguimos perceber a diferença nas chamas dos pares diesel e biodiesel, lembrando que o diesel é um combustível fóssil e o biodiesel é o seu respectivo biocombustível. Ambas as chamas são intensas e ambas liberam fuligem. Entretanto, o biodiesel libera ela em menor quantidade. Nesse momento fica ainda mais claro que o diesel de petróleo é o combustível que mais libera fuligem dentre os 4 estudados aqui. Perceba que a base de cada termômetro está tocando na água, mas sem tocar no fundo nem nas paredes da lata. Foi para essa melhor visualização que tiramos a tampa da lata. De modo análogo, percebemos a comparação do par gasolina e etanol, sendo a gasolina um combustível fóssil e o etanol seu respectivo biocombustível. Quando falamos respectivos, queremos dizer que esses pares de combustível fóssil e biocombustível funcionam de modo semelhante nos motores automotivos. Pois bem, nessa segunda comparação, a diferença da chama é ainda mais perceptível, sendo que a gasolina libera muito mais fuligem que o etanol, que por sua vez tem uma chama azulada. Cada combustível que está sendo queimado na lamparina está transferindo um calor diferente para a lata, que por sua vez esquenta a água em seu interior. Prosseguimos o experimento até que a água de cada sistema atinja uma temperatura de 80 graus Celsius. No nosso caso, o primeiro sistema a atingir a temperatura de 80 graus Celsius foi a lamparina contendo a gasolina. Nesse momento, removemos a lamparina e apagamos sua chama para impedir a continuidade de sua queima e respectiva perda da massa do combustível. Na sequência, o sistema contendo o etanol foi o segundo a atingir os 80 graus Celsius. Quase que ao mesmo tempo, o biodiesel e o diesel de petróleo atingem os 80 graus Celsius. Após apagar as lamparinas, voltamos a pesar cada sistema e registrar a massa total resultante. Com base nessa diferença de massa do sistema completo, antes e depois da queima, podemos determinar o quanto gastamos de cada combustível para permitir a mesma variação de temperatura da mesma quantidade de água. Pois bem, então agora vamos às contas. Para tentar entender qual dos combustíveis é o mais eficiente, precisamos entender qual deles usa menos combustível
para fornecer a mesma energia para a água. Por isso, usamos as mesmas condições nos 4 sistemas. Porque dessa forma saberemos qual combustível foi menos consumido para aquecer a mesma quantidade de água, a mesma variação de temperatura. Para isso, inicialmente, precisamos saber qual foi o calor absorvido pela água. Esse valor pode ser obtido a partir da equação de calor, Q igual a mc ΔT. Esse valor de Q é o calor absorvido pela água, que tem valor igual, mas sinal oposto do calor cedido pelo processo de combustão de cada combustível. Partindo do princípio que a massa de água medida para cada sistema foi exatamente 100 ml, temos que a massa de água foi de 100 gramas, ao considerarmos a densidade da água como sendo 1 grama por ml nas condições analisadas. Também sabemos que a capacidade calorífica da água é de 4,184 joules por grau Celsius por grama. De modo geral, nesse nosso experimento, a variação de temperatura foi de 56,3 graus Celsius, se considerarmos a temperatura final de 80 graus Celsius e a inicial de 23,7 graus Celsius. Dessa forma, para saber o valor do poder calorífico de cada um dos combustíveis, dividimos esse valor de Q pela massa do combustível consumido a partir da diferença entre as massas da lamparina obtida no final e antes do processo de queima. Ao se realizar esse experimento e medir o poder calorífico de cada combustível, poderemos discutir as vantagens e desvantagens de cada um deles, analisando qual deles é mais ou menos energético e confrontar com as questões ambientais, seja pela liberação da fuligem, seja pela renovabilidade ou não desse combustível. Então, pessoal, se você chegou até aqui e gostou do nosso vídeo, clique no botão de curtir, se inscreva no nosso canal e o YouTube te avisará sempre que a equipe do Lobby lançar novos vídeos. Tchau, tchau!